Caros alunos, caras alunas, meus cumprimentos. Na aula de hoje, trabalharemos o princípio da insignificância do direito penal e a sua aplicação ao direito penal tributário. Trabalharemos também as questões relacionadas à extinção da punibilidade pelo pagamento dos tributos e à suspensão da pretensão punitiva pelo parcelamento dos tributos. Começaremos, então, com a aplicação do princípio da insignificância no direito penal tributário. Algumas considerações iniciais do que se entende por insignificância, o que é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é determinado pelo direito penal diante da constatação de que a sua finalidade é a proteção de bens jurídicos. Esta é a função, segundo o meu entender, do direito penal. O direito penal tem como função a tutela de bens jurídicos, daqueles bens jurídicos que são mais importantes, mais caros à sociedade. E o princípio da insignificância, ele está de alguma forma relacionado com esta ideia de bem jurídico. De acordo com o princípio da insignificância, as condutas que não forem significativamente ofensivas ao bem jurídico tutelado serão consideradas como atípicas. O princípio da insignificância, em resumo, ele afasta a tipicidade material. O comportamento só será considerado como típico se causar, de alguma forma, uma lesão ou um perigo concreto de lesão ao bem jurídico, ao valor abstratamente tutelado pelo direito penal. A tipicidade, ela exige, de alguma forma, uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos. Isto decorre da ideia de que o direito penal ele é a última razão. Decorre da ideia do direito penal como, na ideia do princípio da intervenção mínima. O direito penal só está autorizado a atuar quando os outros demais ramos das ciências jurídicas não se revelarem aptos a solucionar o conflito social. Portanto, a significância está ligada a isso. Não é toda e qualquer conduta que deve ser objeto de intervenção penal. Só será objeto de intervenção penal as condutas, repito, que causarem uma lesão real, efetiva ao bem jurídico ou, pelo menos, um perigo concreto de lesão ao bem jurídico. Deve existir, em resumo, uma proporcionalidade entre a gravidade da conduta e a intervenção penal. Pela ideia da ofensividade, por exclusão, chega-se ao princípio da insignificância. A insignificância pode ocorrer de duas formas. Ou o bem jurídico não é relevante para ser protegido pelo direito penal, o valor que foi escolhido ele não é digno, não é merecedor da tutela penal, ou o bem jurídico ele é relevante, mas a intensidade da agressão ou da ameaça, no caso concreto, foi insignificante, foi sem importância. Por isso, não se justifica a intervenção do direito penal. Nós podemos citar como exemplo de aplicação do princípio da insignificância o furto de bagatela. O agente que subtrai uma folha de caderno, um objeto ínfimo, embora o bem jurídico seja importante, o patrimônio, para a tutela penal, a insignificância do comportamento, a insignificância, melhor dizendo, da lesão ao bem jurídico, vai afastar o direito penal. Vamos ver, portanto, então, o conceito de insignificância segundo a doutrina. Segundo Luiz Regis Prado, a irrelevante lesão do bem jurídico protegido não justifica a imposição de uma pena, devendo excluir-se a tipicidade da conduta em casos de danos de pouca importância. Esta é a definição doutrinária do que se entende por insignificância. O princípio da insignificância, ele tem larga aplicação na jurisprudência e chegou inúmeras discussões sobre os critérios, os limites, quando que se aplica a insignificância, quando que não se aplica, e o Supremo Tribunal Federal foi em inúmeras oportunidades convocado para poder dizer quais são os critérios, como que funciona, qual é o limite da insignificância, quais são os critérios. O STF, em linhas gerais, acolhe os seguintes critérios para a aplicação do princípio da insignificância. E esses critérios foram depreendidos no julgamento do habeas corpus número 84.412 de São Paulo. O relator desse habeas corpus foi o ministro Celso de Mello. Quais são, em linhas gerais, então, esses critérios? São 4. O primeiro, ausência de periculosidade social da ação. O segundo, a mínima ofensividade da conduta. O terceiro, a inexpressividade da lesão jurídica causada.
E, por último, a falta de reprovabilidade da conduta. São critérios, de certa forma, um pouco obscuros, mas são esses os critérios que têm balizado o entendimento, ou melhor dizendo, a forma de aplicação prática do princípio da insignificância. Destes critérios citados, infere-se que 3 deles dizem respeito ao desvalor do comportamento. O comportamento é sem importância. E um sobre o desvalor do resultado. Bom, fica aquela pergunta. O princípio da insignificância, ele pode ser aplicado ao direito tributário? É possível aplicar a insignificância ao direito tributário? E qual seria o parâmetro? Como aplicar o princípio da insignificância ao direito tributário? Em resumo, é possível sim, definitivamente, aplicar o princípio da insignificância ao direito penal tributário. A tutela punitiva nesta área, igualmente, se rege pela proteção de bens jurídicos. Trata-se da ideia de ofensividade. O bem jurídico tutelado nos crimes tributários é a ordem tributária, tutela-se o erário. Então, no caso do direito penal tributário, devemos realizar uma análise do quanto de tributo devido e sonegado é capaz de trazer a insignificância da tutela penal. Qual é o limite, qual é o valor que justifica a intervenção penal e, por exclusão, aquela que afasta a aplicação do direito penal em virtude da insignificância e torna, portanto, o comportamento atípico. Há, enfim, algum valor que é considerado como irrelevante ao erário. Quanto à aplicação do princípio da insignificância ao direito penal tributário, a jurisprudência tem se baseado basicamente em 3 critérios distintos. O primeiro critério é o critério do artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. Esta lei dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e da outras providências. De acordo com o artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, que é o primeiro critério para a aplicação do princípio da insignificância, serão arquivados sem baixa na distribuição, mediante o requerimento da Procuradoria ou do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como dívida ativa da União pelo Procurador-Geral da Receita Nacional ou cobrados de valor consolidado igual ou inferior a R$10.000. Então, esse é o primeiro critério, o valor de R$10.000, porque de acordo com este artigo 20, conforme citamos, há o entendimento do legislador que estes autos, ou os autos deverão ser arquivados, mas tem a advertência de que serão arquivados sem a baixa na distribuição, se esses valores não ultrapassarem o patamar de R$10.000. Os autos de execução a que se refere esse artigo, é importante, o artigo 20, eles serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados. Então, este é o primeiro critério. Em resumo, R$10.000, de acordo com o artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. O segundo critério é o critério do artigo 18 desta mesma lei. Dispõe o artigo 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como a dívida ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados os lançamentos e as inscrições relativamente. Parágrafo 1º. Ficam cancelados os débitos inscritos em dívida ativa da União de valor consolidado, igual ou inferior a R$100. Então, é um segundo critério que nós vamos ter a oportunidade de ver, dividiu a jurisprudência. O terceiro e último critério para a aplicação do princípio da insignificância é a portaria do Ministério da Fazenda número 75, de 22 de março de 2012. Esta portaria ela foi alterada pela portaria 130 do dia 19 de abril de 2002. Em verdade, estas portarias alteraram o citado artigo 20. De acordo com essas portarias, o artigo 2º dessa portaria diz o seguinte: o procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$20.000, desde que não conste dos autos garantia integral ou parcial útil à satisfação do crédito. Então, por este critério, nós temos um outro valor, um outro patamar para a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária. O patamar seria de R$20.000. Resumindo os 3 critérios, nós temos, primeiro, o critério do artigo 20
O artigo 20 diz que o valor seria de 10 mil. O artigo 18 diz que o valor seria de R$ 100. E as portarias que alteraram o artigo 20 diz que o critério seria o critério de R$ 20 mil. A jurisprudência, ela não se posicionou de forma definitiva. Nós temos vários e vários entendimentos sobre o assunto. O STJ, historicamente, concluía pela verificação do primeiro critério, o critério do artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. Historicamente, este era o critério, o valor consolidado de débitos de R$ 10 mil. Então, por esse critério, basta verificar qual é o valor mínimo que a Fazenda Pública entende ser viável para a proposição de ação fiscal de cobrança. Ora, se o bem jurídico protegido nos crimes tributários é o erário, não se justifica a intervenção penal quanto o próprio poder público entende não ser significante a cobrança judicial destes valores. Todavia, o STJ passou a dividir, durante um determinado tempo, suas opiniões. A quinta turma, de uma maneira geral, passou a se posicionar em favor do critério do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 10.522 de 2002, ou seja, o critério do valor de R$ 100. A sexta turma, por sua vez, manteve o posicionamento quanto à aplicação do critério do artigo 20 da Lei 10.522. Quanto ao critério da portaria 75, alterada pela portaria 130 do Ministério da Fazenda, tem prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que esse critério deve ser afastado. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, também tem prevalecido historicamente esse parâmetro, o do artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. A jurisprudência recente, aplica-se ao crime de descaminho, ela tem se posicionado historicamente nesse sentido. Contudo, recentemente, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal passou a se posicionar em favor do critério 20 da Lei 10.522 de 2002, dos 10 mil, que foi atualizado, conforme citamos, pelas portarias 75 e 130. Nesse sentido, nós podemos citar o habeas corpus número 121-120 do Paraná, do estado do Paraná. Nesse habeas corpus, o STJ negou a aplicação das portarias e o argumento que o STJ usa de uma maneira geral é o argumento de que uma portaria não poderia alterar o texto de uma lei para ter aplicação e etc. Não concordo muito bem com esse argumento. Na minha opinião, a portaria ela tem plena aplicabilidade. Tanto é que, em um recurso do STJ que chegou ao STF, o STF se posicionou nesse habeas corpus que eu citei, o 121.120 do Paraná, ele é de relatoria da ministra Rosa Weber e a ministra se posicionou no sentido da aplicação das portarias. Por fim, para os crimes previdenciários, era analisada, importante isso, não é mais, a Lei 9.441 de 97. Esta lei, em seu artigo 1º, dizia: fica extinto todo e qualquer crédito do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, oriundo de contribuições sociais por ele arrecadadas ou decorrente do descumprimento de obrigações acessórias cujo valor, inciso 1, total das inscrições da dívida ativas efetuadas até 30 de novembro de 1996 relativamente ao mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 1.000. Este era o critério. Todavia, o STJ teve recentemente um posicionamento diverso ao definir o valor de insignificância, o parâmetro de insignificância nos crimes previdenciários. Conforme dispõe a Lei 11.457 de 2007, os débitos relativos às contribuições previdenciárias passaram a ser incluídos na dívida ativa da União. Assim, hoje, tem prevalecido o entendimento de que deve se utilizar também como parâmetro a Lei 10.522 de 2002, em seu artigo 20, para definir a insignificância em relação aos crimes previdenciários. Lembrando que esse parâmetro deve ser utilizado sem as alterações das portarias que foram citadas. Portanto, o valor seria de parâmetro de R$ 10.000. Falaremos agora da questão da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo e também da suspensão da pretensão punitiva pelo parcelamento do tributo. Algumas noções sobre a ideia de extinção de punibilidade.
O Estado é o único detentor do ius puniendi, do direito de punir. Agora, esse direito de punir do Estado, ele pode ser, por vezes, extinto, em virtude de alguns obstáculos, algumas situações que, ora, impedem o Estado de punir, que, ora, o Estado pune, mas impede o Estado de executar a sua punição. Estes obstáculos são as famosas causas extintivas da punibilidade. O Estado não teria mais como fazer absolutamente nada. No processo penal, nós temos basicamente três naturezas distintas de sentença. A sentença absolutória, a sentença condenatória e a sentença extintiva da punibilidade, que é o que nós estamos falando. Extingue-se a punibilidade em virtude de alguns obstáculos. No que diz respeito a essa ideia da extinção de punibilidade pelo pagamento dos tributos, em relação aos crimes contra a ordem tributária, é importante citarmos a legislação que se aplica. Primeiro, a extinção de punibilidade hoje é ponto absolutamente assente que se aplica aos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 1990, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, os artigos 168-A e 337-A do Código Penal, os crimes previdenciários, e o artigo 34. Aí a sucessão de leis que vamos tratar são as seguintes: a Lei 9249 de 95, o artigo 34, o artigo 15 da Lei 9.964 de 2000, o artigo 9º da Lei 10.684 de 2003 e os artigos 68 e 69 da Lei 11.941 de 2009 e, por fim, o artigo 6º da Lei 12.382 de 2011. Uma questão importante de ser trabalhada é a ideia da retroatividade e da ultraatividade das leis penais. Decorre do princípio da legalidade de que as leis penais elas não devem ser aplicadas aos fatos anteriores. Esta máxima que decorre do princípio da legalidade, ela não tem aplicação, ela não se aplica aos fatos anteriores quando a lei é mais benéfica. Ou seja, a lei mais benéfica, ela volta no tempo. E a lei mais benéfica também, ela vai para frente, ela tem ultraatividade. O que não retroage é a lei penal mais prejudicial ao acusado. Sempre que a lei penal for mais benéfica, ela tem retroatividade. Excepcionando, não é objeto da nossa discussão, leis excepcionais e temporárias, mas que, enfim, não é objeto da nossa discussão. O importante é que a regra é que a lei penal mais benéfica retroage e que a lei penal mais benéfica também tem ultraatividade. Ela volta ou vai para frente. Nós vamos trabalhar a sucessão de leis que tratam das questões relacionadas tanto à extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo, quanto pela suspensão da pretensão punitiva pelo parcelamento do tributo. São, basicamente, as seguintes leis. A Lei 9249, de 26 de dezembro de 1995, a Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, e a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, e a Lei 12.382, de 25 de fevereiro de 2011. Vamos trabalhar inicialmente a questão do pagamento total do tributo e a extinção da punibilidade. A Lei 9249 de 2004, em seu artigo T4, dizia: extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 837, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei número 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Isso é um fato importantíssimo. A lei dizia que só era possível extinguir a punibilidade quando o pagamento do tributo ocorresse antes do recebimento da denúncia. No processo penal, linhas gerais, a gente tem primeiro que é um procedimento de investigação, que é prescindível. Aí nós temos o oferecimento da acusação, que pode ser denúncia ou queixa, e um terceiro momento, que é o recebimento desta acusação, o recebimento pelo juiz
da denúncia ou queixa. Como os crimes contra a ordem tributária e previdenciária são crimes de ação penal pública incondicionada, são crimes, portanto, em que a legitimidade ativa da ação é do Ministério Público, o pagamento só poderia ser feito antes do momento do recebimento. Quem oferece a denúncia é o Ministério Público e quem recebe a denúncia é o juiz. Então, até antes, esse marco é muito importante. Logo em seguida, entrou em vigor a Lei 10.684 de 2003. O artigo 9º, parágrafo 2º desta lei diz: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos, oriundo de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Percebam, quando esta lei, quando esse artigo 9º, parágrafo 2º diz crimes referidos nesta lei, diz respeito aos crimes previdenciários e aos crimes tributários. O importante é que nesta legislação, nesta lei, não há aquele marco anterior. Ou seja, aqui não diz que este pagamento deve ser feito antes do recebimento da denúncia. Voltando à ideia da retroatividade e ultratividade da lei penal que vimos há pouco, esta lei, a 10.683, é mais benéfica do que a lei anterior, a lei 9.249 de 2004, porque esta lei de 2004 dizia que o pagamento deveria ser feito até no máximo antes do recebimento da denúncia. Esta não cita absolutamente nada, portanto, esta lei vai retroagir aos fatos anteriores a ela, porque ela é mais favorável, trazendo o entendimento de que é possível a extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo a qualquer tempo. Logo em seguida, nós tivemos uma outra alteração, a Lei 11.941 de 2009. O artigo 69 desta lei dizia: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundo dos tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Esta lei não alterou a lei anterior no que diz respeito à ideia da extinção de punibilidade a qualquer tempo. Logo em seguida, nós tivemos a Lei 12.382 de 2011, que é a lei mais recente. O artigo 83 e os seus parágrafos 2º e 4º tratam tanto da suspensão quanto da extinção. O parágrafo 2º desta lei diz: é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput durante o período em que a pessoa física ou pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Aqui traz novamente esta ideia de recebimento da denúncia. Contudo, estamos tratando de parcelamento, de suspensão, que nós veremos logo em seguida. Mas o parágrafo 4º deste mesmo artigo 83 tem a seguinte redação: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos dos tributos, inclusive acessórios, aí vem o ponto importante, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Como esse parcelamento, segundo o citado parágrafo 2º, deveria ser feito antes do recebimento da denúncia, começou-se a construir um entendimento no sentido de que, a partir da edição desta lei, a extinção de punibilidade só seria possível se o pagamento fosse feito antes do recebimento da denúncia. Esse entendimento, ele começou a ser levantado, aí algumas discussões, mas o Supremo Tribunal Federal, recentemente, se posicionou de forma contrária a esta ideia. Ou seja, o que tem prevalecido é a ideia de que o pagamento do tributo para fins de extinção de punibilidade pode ser feito a qualquer tempo, a qualquer momento. Agora falaremos do parcelamento do débito e da suspensão da pretensão punitiva do Estado.
Aqui é uma situação diferente. Aqui o Estado não extinguirá a punibilidade do agente. Aqui simplesmente a pretensão punitiva, o processo penal, ele será suspenso. E essa suspensão, como o próprio nome diz, dá a ideia de um determinado prazo. Então ficará suspensa. Agora, se efetivamente depois disso pagar, entra a ideia da extinção de punibilidade pelo pagamento. Quanto à suspensão, aquela primeira lei que nós citamos, a Lei 9.249 de 2004, é importante falar que esta lei nada falava sobre a ideia do parcelamento do débito e a suspensão do crédito, e a suspensão da pretensão punitiva. Já a Lei 10.684, de 2003, em seu artigo 9º, diz que é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes contra a ordem tributária e contra a ordem previdenciária durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento do débito. Então, a pessoa jurídica está incluída em qualquer sistema de parcelamento, esse parcelamento suspende a pretensão punitiva para o Estado. E aqui não diz, é importante a gente observar em que momento deve-se aderir a esse parcelamento. Aqui não diz se é antes do recebimento da denúncia ou qualquer tempo. Então, a ideia é da interpretação de que, em princípio, pode ser feito a qualquer momento. Já a Lei 11.941 de 2009 tem a seguinte redação, no seu artigo 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 e nos artigos 168A e 337A do Decreto-Lei 2.848 de dezembro de 1940, que é o nosso Código Penal, limitada a suspensão aos tributos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os artigos 1º a 3º desta lei, observado o disposto no artigo 69. Bom, em relação a esta legislação, em relação ao artigo 68, não há nenhuma alteração em relação à lei anterior de 2003. Então, ainda continua prevalecendo o entendimento de que a adesão a esse parcelamento para fins de suspensão da pretensão punitiva pode ser feito a qualquer tempo. A alteração substancial que tivemos foi em relação à Lei 12.382 de 2011. Esta lei, que já foi citada, no parágrafo 2º, tem a seguinte redação. Nós também citamos essa redação, mas é importante falar porque quando a citamos para tratar da extinção da punibilidade. Aqui é sobre a ideia da suspensão. Lá diz, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput durante o período em que a pessoa física ou pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. Então aqui, na sucessão de leis que trabalhamos, é a primeira oportunidade que, quanto à ideia de suspensão, aparece um marco. Qual é o marco? O pedido de parcelamento deve ter sido feito, formalizado, antes do recebimento da denúncia criminal. Esta lei de 2011 é uma lei mais prejudicial ao acusado. Portanto, ela não retroagirá. Ela só terá aplicação para os fatos ocorridos a partir da sua entrada em vigor. E aí volta aquela ideia que, como ela alterou também a ideia da extinção, falando que só pode extinguir pelo pagamento integral os crimes que tenham sido, os tributos que tenham sido objeto de parcelamento, e o parcelamento tem que ser antes do recebimento da denúncia, se efetivamente essa ideia do recebimento da denúncia teria alterado a ideia da extinção pelo pagamento. Como eu disse, o entendimento que tem prevalecido é de que não alterou, de que esse pagamento pode ser feito a qualquer tempo. E aí eu vou ressalvar um entendimento pessoal. Esse pagamento pode ser feito a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, para fins de extinção de punibilidade. Para a aula de hoje, era isso que tínhamos para discutir. Fico à disposição dos alunos e das alunas no ambiente virtual para dirimir qualquer tipo de dúvida, me encontro lá à disposição. Muito obrigado mais uma vez.